Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 19, onde iremos realizar a correção da atividade das aulas 9 a 12, onde falamos sobre a ideia de números inteiros, o conjunto dos números inteiros, módulo de um número inteiro e comparação de números inteiros. Eu sou o professor José Vitor e essa é a nossa disciplina de matemática. Então, na primeira questão diz que a gente escreveu um número inteiro, positivo ou negativo, correspondente a uma profundidade de 2.500 metros. Bem, se é profundidade, né, a gente encara como algo que está abaixo de zero. Se está abaixo de zero é negativo. Então, nós temos letra B, menos 2.500 metros. Na segunda questão ele diz, suponha que a figura seguinte, né, nós temos essa daqui, represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Usando o número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição da cidade A, cidade E e cidade D. Bem, a cidade A está aqui em mais 4. A cidade E está aqui em menos 5 e a cidade D está aqui localizada em mais 9. Então, nós temos que a opção letra D. Mais 4, menos 5 e mais 9. Na terceira questão, ele diz, de acordo com a figura, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Bem, a cidade B nós temos aqui menos 2. Então, nós vamos ter menos 2 vezes 100, que vai dar menos 200. E a cidade C está em mais 6, que vezes 100 vai dar mais 600. Então, nós temos a localização de menos 200 km e mais 600 km, letra B. Na quarta questão, ele coloca, né, ainda de acordo com a figura, com essa figura, né, e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine a distância da cidade A e C, A e B, E e B, B e D. Entre A e C, nós temos aqui a distância de 2 unidades. Então, nós temos unidades vezes os 100 km, né? Que vai dar 200 km de distância. E ele fala depois de A e D. Então, se A até C nós já temos 2 unidades, então vou continuar com 3, 4, 5. Então, de A a D nós temos 5 unidades vezes 100, que vai dar 500 km. Isso, como é distância, estamos referindo só a números positivos, certo? Lembrando disso, números positivos. De E a B, então nós temos 1, 2, 3, 4 unidades. Então, de E a B é 3 unidades, na verdade. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Isso. 3 vezes 100, 300. E de E até D. Então tá. Para ser mais fácil, a gente sabe que de 0, que a gente está capital até D, nós já temos mais 9. Então só contar aqui. 9, né? De 2 aqui já vai dar 10, 11. Então nós temos 11 unidades. 11 vezes 100, 1.100. Então nós vamos ter que a letra A, 200 km, 500 km, 300 km e 1.100 km de distância de uma dessas cidades. Na quinta questão ele diz, a reta numérica a seguir indica as posições de dois aviões, o A e o B. Em relação à distância, a cidade de São Paulo, que é a origem zero. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 km, expressa essas posições usando números inteiros positivos e negativos. Então, tá. Então São Paulo nós temos 0. O A, como ele está 50 km atrás, então nós vamos ter 100, menos 50. E o B, ele está a 1, 2, 3 unidades de distância. Então é como se fosse 50 vezes 3, que vai dar mais 150. Então nós temos a letra A. O avião A está a menos 50 km da origem e B está a 150 km a mais da origem, em positivo, certo? Na sexta questão diz o seguinte, a figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicado por letras as posições dessas cidades por números e as temperaturas registradas em graus Celsius. Com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente aos 2 graus Celsius estará localizado bem. A gente vê que de E a F, tá? Menos 9 foi para menos 7, então está sendo a diferença de quantas? De 2 unidades. Se ele diz que de uma cidade a outra se mantém, então a gente só continua. De F até G, G vai ser menos 5, H menos 3, I vai ser 1. O J, né, vai ser 1, porque entre aqui, ó, depois de menos 1, 0 e depois 1. E depois aqui o K vai ser 3, entendeu? Tá diminuindo 2 unidades de cada. Se ele quer os 2 graus Celsius, os 2 graus Celsius estão onde? Está aqui, entre 1 e 3. Que é entre a cidade J e K. Então a certa resposta é a letra D. Ele está entre os pontos J e K. Bem simples. Na sétima questão, ele diz para a gente observar a reta numérica a seguir e dar a distância dos pontos. Mais 5 a 0, menos 7 a menos 1 e menos 2 a menos 6. Beleza, então de mais 5 a 0 nós temos 5 unidades de distância. Bem fácil ver, né?
que são números positivos, então 1, 2, 3, 4, 5. E de menos 7 a menos 1, aqui nós temos o menos 7, então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de distância. E de menos 2 a mais 6, a gente pode fazer de dois jeitos. A gente sabe que de 0 a 6 já dá 6, e continuava aqui, né? O de menos 2 a menos 1 que dá 1, e de 1 a 0 que dá 1, fazendo-se 8 unidades de distâncias, ou contar normalmente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas não importa, de menos 2 a mais 6 é 8 unidades de distâncias. Então, letra A, 5, 6 e 8. Na oitava questão ele pede para a gente escrever os módulos dos números mais 25, menos 30, menos 12, menos 5. A gente sabe que o módulo é assim, nós colocamos o número entre essas duas linhas retas e realizamos. O módulo de mais 25, a gente sabe que é 25. O módulo de menos 30 é 30. Sempre o número positivo continua um número positivo e o negativo se transforma em um número positivo. Menos 12 é 12, menos 5 é 5. Então a resposta é letra C, 25, 30, 12 e 5. Muito simples os módulos. Na nona questão ele diz, dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, 15. Quais são esses números? Se ele dá 15, quer dizer que o módulo é fácil, é o menos 15 e 15. Letra C, que o módulo de menos 15 é 15 e o módulo de 15 é o próprio 15. E na décima questão, ele fala, um número inteiro é expresso por 136 dividido por 4 menos 30. Qual é o oposto ou simétrico desse número? Bem, primeiro a gente realiza a divisão. Então, 136 dividido por 4, 1 não dá. 13 dá, 4 vezes a gente sabe que é 12. 13 menos 12, vai sobrar 1, baixo 6, que dá 16. 4 vezes 4 a gente sabe que dá 16. 16 menos 16 dá 0, uma divisão exata. Então, 136 dividido por 4 dá 34, menos o 30, que vai dar 4. Essa é a resposta da divisão, por ele que é o oposto ou simétrico. O oposto ou simétrico de 4 é o menos 4. Letra B. Na 11ª questão ele diz, usando o símbolo de menor ou maior, compare os seguintes números, né? Que é mais 5 mais 2, menos 9 menos 2, menos 3 e 0, 3 e menos 3. Bem, o mais 5 é maior que o mais 2, a gente sabe, né? Já que nós estamos falando de números positivos, inteiros positivos. Já o menos 9 ele é menor que o menos 2, pois se a gente ver na reta numérica, ele está atrás do menos 2, então ele é menor. O menos 3 é menor que o menos 0, que a gente sabe que todo número negativo é sempre menor que o 0 e que qualquer número positivo. E o menos 3, e o 3 ele é maior que menos 3, porque a gente sabe que todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então nós temos que a nossa resposta é a letra A. Na 12ª questão ele diz para a gente escrever os números inteiros, mais 1, menos 10, menos 50, mais 7, mais 100, mais 12, menos 30, na ordem decrescente. Se a gente está falando decrescente, a gente está falando do maior para o menor. Então nós vamos começar com o maior número. O maior número que nós temos aqui é o mais 100. Depois do mais 100, os únicos positivos é o 12, o 7 e o 1. Então o próximo é o 12. Depois vem o 7 e por último o 1. Aí agora nós vamos para os números negativos. Qual é o menor número negativo aqui? O mais próximo de 0 é o menos 10. Depois nós temos aqui o menos 30 e por último o menos 50. Então a resposta é a letra D. É em ordem decrescente, do menor para o maior. Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, e espero que tenham gostado.